a deputada estadual Ana Campagnolo. Ela é aqui de Itajaí e vai bater um papo com a gente aqui na Jovem Pan News. Deputada, seja muito bem-vinda à Jovem Pan News. É um prazer para a gente receber a senhora aqui para a gente bater esse papo nessa tarde. A alegria é toda minha, eu que sou espectadora da Jovem Pan, sempre assisto quando possível ao vivo no YouTube, mas também acompanho quando estamos no carro. Somos realmente fãs da emissora que por muito tempo deu espaço para conservadores, para pessoas de direita que eram boicotados em outras rádios, e a gente tem muito que agradecer o trabalho da emissora. Estou muito feliz de estar aqui ao lado do Rubens, que é meu candidato desde a época que foi vereador. Nós trabalhamos muito para que ele continuasse vereador, para que agora ele fosse o nosso vice-prefeito. E já adianto que nós estamos trabalhando desde já para colocá-lo como nosso pré-candidato a deputado federal aqui pela cidade de Itajaí. Sabemos que a cidade tem potencial para ter um deputado e precisa ter um deputado como ele. Deputada, considerando o seu perfil público, perfil de professora, historiadora e também de deputada, um perfil mais conservador, um perfil conservador, quais dificuldades a senhora enfrenta de emplacar e de aprovar pautas lá na Alesc voltadas mais ao público conservador? Bom, na verdade o nosso estado é o mais conservador quando a gente olha para a população, para os nossos índices, né? Esse conservadorismo se reflete nos bons índices de segurança, nos bons índices de educação, de qualidade de vida, e a população no geral é contra pautas revolucionárias de esquerda. Você pode fazer qualquer pesquisa de rua aí, pesquisa de intenção de voto, você vê uma tendência à direita. O resultado das últimas eleições também em municípios desde o extremo oeste até aqui no litoral, onde a direita teve uma votação de 80%, 75%, 70% dos votos. Então, não é uma especulação, de fato, falamos sobre isso. Os nossos deputados, no geral, também são mais à direita, os deputados estaduais. Nós temos só 4 deputados do PT e 1 do PSOL, que eu classificaria como extrema esquerda, né? São a extrema esquerda do estado. Mas, fora isso, a maior parte tem um posicionamento economicamente liberal, em muitas pautas de costumes conservadores também. O problema é o medo que os nossos deputados têm, tanto aqui quanto em Brasília, de serem difamados pela mídia. Então, quando o projeto é um pouco mais polêmico, os deputados têm dificuldade de se posicionar porque, apesar de suas convicções e das convicções de seus eleitores, temem ser retratados como retrógrados, como conservadores, como fascistas, todos esses xingamentos que você sabe que vem atrelado ao trabalho da grande mídia em muitos casos. Então, uma das nossas dificuldades é fazer os deputados colocarem no voto deles o que nós sabemos que está na cabeça desse cara. Sabemos que ele é conservador, que ele é de direita, mas ele tem, às vezes, medo da mídia. Um exemplo disso... Você acredita que há uma dificuldade na repercussão de que isso vai acontecer nas redes dele, na mídia como um todo? Não por causa do próprio público, mas pela maneira como a mídia veicula isso. Um exemplo bem claro, a gente tem um projeto de lei, uma resolução para alterar a bancada feminina da Assembleia Legislativa, uma bancada que hoje só tem 2 mulheres de esquerda coordenando essa bancada. Eu não estou na bancada, são 2 com 4 órgãos: Secretaria da Mulher, Observatório da Violência contra a Mulher, Procuradoria da Mulher e Bancada da Mulher. Esses 4 departamentos, na mão de apenas 2 deputadas, eles têm cargos, orçamento, trabalho, muito dinheiro envolvido na gestão desses 4 departamentos. E uma das nossas propostas é para extinguir a bancada da mulher, porque eu nunca vi bancada de 2. Né? Uma bancada que só tem 2 pessoas é um casal, é um par, não é nem uma bancada. Então, não consegue ser representativa. Como é que nós poderíamos, todas nós, mulheres catarinenses, 4 milhões de mulheres, ser representadas por apenas 2 delas e que são de esquerda? Eu sei que os deputados sabem que essa bancada não é regimental, não é sequer legal, razoável, regimental uma bancada com apenas 2 pessoas. Uma bancada tem que ser um grupo, uma bancada tem que ser um time, os deputados sabem disso. Mesmo assim, eles temem, por exemplo, apoiar meu projeto de resolução para extinguir a bancada. Porque nós já temos a bancada do Vale, a bancada do Norte, a bancada do Sul, a bancada do Oeste, e essas são bancadas regionais, e aí sim nós estamos falando de algo realmente relevante e importante. Agora, infelizmente, essa bancada da mulher atualmente só atende os interesses de 2 deputadas de esquerda. E eles não... Embora saibam que eu estou com a razão, a maior parte dos deputados teme votar contra a bancada e ser retratado pela imprensa que está à esquerda como inimigo das mulheres, o que não é verdade, porque a proposta vem de uma mulher que sou, no caso eu. E temos outros exemplos. Nós temos um código de vestimenta na Assembleia Legislativa que se aplica aos homens, então o deputado homem não pode entrar no parlamento sem gravata, mas não tem um código de vestimenta para as mulheres. Então as mulheres vão para dentro do parlamento
com a barriga de fora, por exemplo, com roupa transparente, com decotes exacerbados, que é uma coisa absolutamente inadequada para o ambiente de trabalho. É um parlamento, um lugar de respeito. O homem não pode entrar lá de chinelo, de bermuda, de camisa regata. Nós temos também uma sugestão de resolução para que haja decoro na vestimenta de homens e mulheres. Também, da mesma forma, a maior parte deles concorda, sabe que é um absurdo uma mulher se comportar de modo indecoroso, mas ainda assim temem a repercussão midiática, então não apoiam. E a gente tem outros casos, o caso da câmera em sala de aula. Nosso projeto 337, que inclusive recebeu moção de apoio de várias prefeituras, de vários deputados, de vários vereadores, como Criciúma, Concórdia. Nesse caso, as câmeras em sala de aula iriam evitar abusos. Os senhores devem ter observado recentemente aquele professor lá de Florianópolis que tinha 6.000 vídeos de pornografia infantil sob sua posse e que inclusive gravou alguns vídeos pedófilos de abuso dentro da creche, com as crianças da creche a partir dos 4 anos. Isso com certeza teria sido evitado se as câmeras de vídeo monitoramento estivessem dentro da sala de aula. Essa é uma luta nossa há 7 anos. Quando foi autorizada a instalação de câmeras do lado externo das escolas, no pátio, na área de convivência, havia também uma previsão para instalar dentro da sala de aula. Uma deputada de esquerda conseguiu derrubar a nossa emenda e tirar a câmera de dentro da sala de aula. Desde então, os abusos só aumentaram, mais violência, pedofilia. Nós temos casos de crianças autistas especiais, atípicas, sendo agredidas em sala de aula. Nós temos abuso, nós temos assédio sexual. Isso só está aumentando, mas infelizmente os deputados também temem, embora seja evidente que ninguém quer que uma criança seja filmada e produzido conteúdo pornográfico com ela dentro da sala de aula, também temem a repercussão midiática disso, né? Querendo ou não, esse é um momento que seria importante aprovar algo nesse sentido. A gente viu a repercussão aí com o influenciador Felca, trouxe para os assuntos envolvendo abuso infantil, né? Então, a senhora acredita que esse medo, vamos classificar assim, da repercussão impede os deputados de avançar com pautas importantes, principalmente essa pauta importante relacionada às crianças? Em muitos momentos, sim. Quando existe uma comoção popular muito grande, você consegue vencer esse medo. O nosso projeto, o projeto 100 de 2022, se não me falha a memória, ou 2023, que foi protocolado um dia antes do massacre nas escolas de Blumenau. Não sei se você recorda. Sim. Então, nós protocolamos um projeto bem amplo de segurança nas escolas para evitar atentados físicos, mas também para proteção, treinamento em casos de episódios como esses, vídeo monitoramento, polícia militar presente na escola, segurança armada nas escolas. Nós tínhamos um projeto bastante amplo, que a priori seria ignorado, na maior parte das vezes Só que aconteceu coincidentemente e infelizmente esse massacre em Blumenau no dia seguinte. E aí houve uma comoção gigantesca, né? Para aquela porta que identifica se a pessoa está portando metais, as câmeras, como houve uma comoção estadual e até nacional, o projeto avançou de diversas formas, com a criação de um comitê, etc. Então, infelizmente, em muitos momentos é preciso o apoio da mídia para se fazer o certo. E nem sempre a mídia está do lado certo. Eu sei que vocês são um veículo, já comecei elogiando, né? Que recebe pessoas de esquerda, de direita, e esse deveria ser o papel da mídia, mas nem sempre, em muitos momentos, a mídia interpreta propositadamente e espalha desinformação para difamar um político com relação à maneira como ele se posiciona na sua votação, nos seus votos. E é por isso também que eu acredito na importância de nós termos um deputado federal aqui da nossa cidade que seja conhecido pelo seu trabalho, que seja conhecido há muitos anos aqui atuando e que vai ter, sim, a confiança da população. Eu acredito que se nós conseguirmos levar o Rubens à posição de deputado federal, as pessoas sabem do trabalho dele, sabem o que ele faz e vão confiar nas boas decisões que ele vai tomar no Congresso. Deputada, a senhora comentou ali sobre a bancada feminina, composta por duas deputadas. Como a senhora vê, assim, a senhora que é uma defensora das pautas antifeminismo, né? Essas questões não acabam afastando a mulher que quer realmente entrar na política? O feminismo não acaba afastando as mulheres de entender sobre política e de entrarem para a política? Não tenho dúvida disso. Quando eu entrei no meu primeiro mandato, eleita em 2018 e assumi em 2019, nós éramos em 5 mulheres. Hoje somos em 3. Veja o que aconteceu.
as deputadas de esquerda criaram esses 4 departamentos que eu mencionei a você: Observatório, Bancada, Procuradoria e Secretaria da Mulher. E essas deputadas de esquerda feministas disseram que era importante criar esses órgãos para fomentar a participação da mulher na política. Só que o procedimento foi péssimo em muitas situações, como em casos relacionados ao aborto. Muito rapidamente essa bancada feminista se pronunciou a favor do aborto. Só que as mulheres de Santa Catarina são majoritariamente contra o aborto, aliás, no Brasil todo. Então, elas representam muito mal a mulher. O resultado é que em 2022, na minha reeleição, a minha votação multiplicou por 5 e a bancada feminista caiu pela metade. Onde antes haviam 4 deputadas, agora só há 2. E onde antes a deputada conservadora tinha tido 35 mil votos, agora tem 196 mil. Se nós tivéssemos mais candidatas mulheres com perfil conservador, nós certamente teríamos como ter 3, 4, 5 deputadas mulheres e conservadoras pela votação que eu fiz lá dentro. Mas, infelizmente, esse comportamento de esquerda das feministas, que para mim é um comportamento extremista, afasta as boas mulheres, as mulheres direitas da política. Nós temos feito um trabalho muito contundente no PL Mulher. Eu sou presidente estadual e nós temos nomeado aqui nossas presidentes municipais, colocado pessoas da nossa confiança, como a vereadora Liliane aqui em Itajaí. E desde que eu assumi o PL Mulher, o nosso número de mandatárias aumentou 150%. Então, veja, a mulher conservadora, antifeminista, tem mais condições de ocupar lugares na política hoje do que as feministas, que são, na maior parte das vezes, mulheres de esquerda, que defendem ações afirmativas, cotas para a mulher. Trazendo esse gancho também, recentemente a senhora teve uma discussão nas redes sociais com a secretária de comunicação de Balneário Camboriú e também com o secretário de esportes, né? A senhora acredita que existem cargos de alto escalão em prefeituras do nosso estado, ainda ocupados por pessoas com espectro mais à esquerda, principalmente nas prefeituras, lideradas por prefeitos e prefeitas de direita, e o que isso interfere, como isso prejudica o desenvolvimento da cidade? Já trazendo o vice Rubens também para essa conversa, como isso interfere nos trabalhos das prefeituras? Sim, acredito que tem muito. Infelizmente, os partidos precisam coligar e compor para ter governabilidade. Os prefeitos, os governadores, câmaras, então às vezes precisam conceder algumas coisas a alguns partidos, nomear algumas pessoas, e assim, eu compreendo, já tenho 8 anos quase de experiência na vida pública, e eu compreendo que é necessário fazer concessões. Eu não sou uma radical com relação a isso. Às vezes você vai ter que nomear um profissional técnico de centro-esquerda em virtude das suas boas habilidades ou de algo que seja vantajoso a longo prazo para o próprio governo de direita. Isso pode acontecer. Mas o que nós estamos vendo ali em Balneário Camboriú, que foi o que eu denunciei, é que a prefeita Juliana Pavan sempre me pareceu uma pessoa mais inclinada à direita. Pelo menos eu lembro de tê-la recebido durante a campanha, que em um evento do Eduardo Bolsonaro, estávamos eu, Júlia Zanata e Carol Detoni, e fomos muito simpáticas. Eu acho que foi no CIPEC. Acredito que pode ter sido o CIPEC mesmo, isso mesmo. Nós fomos super simpáticas com ela e ela também pareceu bastante inclinada a ter ideais mais à direita, talvez economicamente mais liberais, o que é excelente, acho muito bom. Só que, infelizmente, uma das suas primeiras decisões foi nomear uma abortista como secretária da comunicação. E é só você visitar a experiência profissional dessa secretária abortista para você ver que ela criticou a CPI do aborto, que foi justamente promovida para que uma criança de 11 anos, para investigar um caso aqui de Santa Catarina, onde uma menina de 11 anos foi submetida a uma cistolia fetal do seu bebezinho e passou por um parto de um cadáver, um parto induzido, uma situação realmente desumana. E essa jornalista foi a favor dessa criança de 7 meses na barriga da mãe ser envenenada por injeção salínica, morrer sem anestesia e depois passar por esse parto de cadáver. Foi contra a investigação da CPI do aborto, tem um posicionamento completamente esquerdista. Agora você viu que a prefeita tentou evitar ali, a prefeita de Balneário Camboriú tentou evitar aquele evento LGBT ali, bem emblemático, bem polêmico. Parece que perdeu na justiça, não é? Sim, ela perdeu na justiça e a justiça aprovou o evento acontecer no Teatro Municipal. Exato. Então, esse evento completamente obsceno vai acontecer. E é interessante a prefeita ter se posicionado contra, ao mesmo tempo em que nomeia para um cargo comissionado da sua alta confiança uma grande propagadora da pauta gaysista, que é essa secretária de comunicação dela. Então, a prefeita tentando barrar um evento obsceno, enquanto todo mundo sabe que a posição da secretária dela sempre foi favorável. Inclusive, numa discussão que eu tive com a prefeita, ela me disse que
com certeza essa secretária saberia se posicionar de uma forma mais neutra adiante da secretaria. O que eu acho interessante, porque quando o jornalista sempre disse que era necessário militar em favor da esquerda, da pauta gaysista, da pauta abortista. E agora diz que vai ter um posicionamento mais neutro. Então, não entendo se ela trocou os seus valores políticos e ideológicos por um cargo, por estabilidade política, favorecimento político, ou se os valores que ela defendia antes, quando jornalista, na verdade, eram valores muito frágeis. E para não perder essa oportunidade de fofoca, inclusive, eu lembro que quando eu acho que no meu primeiro mandato como deputada estadual, a secretária da prefeita Pavan, quando o jornalista disse que nós gastávamos, em média, no nosso gabinete, um salário mínimo com diárias, sendo que são 20 assessores, né? E depois que foi alçada ao cargo na prefeitura, essa mesma jornalista gastou exatamente a mesma quantia para acompanhar a prefeita em Brasília. Então parece que as convicções que ela tinha não eram assim tão firmes, mudaram bastante com as condições e com a conveniência, né? A gente vai para um intervalo rapidinho e já a gente volta com essa conversa com a deputada estadual Ana Campoiolo e também com o vice-prefeito aqui de Itajaí, Rubens Angioletti. Já voltamos. Informação e opinião. Jovem Pan News. Não, estamos quase lá. Ah, nem sei porque perguntei. Nem tô com pressa de chegar, essa trilha é maneiríssima. Espero que os nossos netos ainda possam aproveitar essas coisas também. Aí depende de todo mundo fazer sua parte para preservar o meio ambiente e também para não deixar que os outros poluam. As grandes alterações climáticas e as crises no abastecimento de água e energia são exemplos de que o planeta está em transformação e que precisamos mudar nossos hábitos. É necessário acompanhar e cobrar das autoridades a implementação de políticas públicas para a preservação ambiental, mas também prestar atenção nos nossos hábitos. Evitar desperdícios, evitar empresas que agridem o meio ambiente e descartar o lixo adequadamente são boas iniciativas. Faça sua parte. A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá, aqui é o Júnior Klaumann. Você trabalha com imóveis, construção e investimentos? Então presta atenção. Existe um movimento acontecendo em Balneário Camboriú que está unindo fé, inteligência estratégica e o mercado imobiliário. O Hub é o ponto de encontro de empresários e investidores que entenderam que não dá mais para separar negócios de propósito. Aqui falamos sobre território, legado, construção com sentido. Oramos, aprendemos, compartilhamos ideias e experiências que destravam o destino de quem empreende com visão. Toda segunda-feira às 20 horas estamos juntos, crescendo como empresários e como filhos de Deus. Acesse agora o Instagram, @CesarZanoni_oficial e mande o direct com a palavra reunião. Seu chamado não é só construir prédios, é construir destinos. Jovem Pan News. A marca da notícia. Chegue mais rápido no mercado. Tecnólogos EAD da UniBF em 1 ano e meio. Análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, redes de computadores, marketing, segurança cibernética e outros. Formação objetiva, portfólio na prática e empregabilidade. Seu upgrade começa agora. UniBF, pronto para contratar. Inscreva-se já e comece agora mesmo. Acesse unibf.com.br. Informação e opinião. Jovem Pan News. Estamos de volta com a Alain da Pan News aqui num bate-papo muito legal com a deputada estadual Ana Carolina Campoiolo e também com o vice-prefeito aqui de Itajaí, Rubens Angioletti. Nós falamos sobre alguns assuntos antes do intervalo, agora nós vamos trazer a conversa um pouco mais para a nossa região. A deputada, que é uma das deputadas que, na verdade, é a que mais mandou recursos para a nossa região, né, vice-prefeito? A gente conversava sobre isso antes de entrar no ar. Queria que a deputada falasse um pouco sobre esses recursos enviados para Balneário Camboriú, também para Itajaí, como a deputada vê
as regiões, a representatividade dessa região para o Estado e como também ela considera assim, a importância da economia da região de Balneário Camboriú e Itajaí para o Estado, deputada. Ô, Vini, antes da deputada responder, é importante entrar nessa tua pergunta aí, porque a deputada Campagnolo, quando a gente apoiou ela aqui em Itajaí, lá na primeira eleição dela, o pessoal dizia, tem que votar em alguém que é daqui, coisa e tal. A deputada nasceu no Marieta, o avô da deputada tem casa que foi doação, inclusive, de Genésio Miranda Lins em Cabeçudas, nasceu no Marieta, e foi a deputada que mais recurso mandou para a cidade de Itajaí no seu mandato. Então merece, sem dúvida nenhuma, todo o nosso carinho, todo o nosso apoio. E mais, né? Foi professora também da nossa escola de campo. Maria do Carmo, ali junto ao Parque do Agricultor, para quem não sabe. Então a deputada conhece Itajaí, conhece a realidade de Itajaí. Então, não conheço tão bem quanto gostaria, porque, olha, a nossa região é maravilhosa, mas eu sei que aqui na Anfre nós tivemos quase 75 mil votos. Então tem um carinho especialíssimo. Antes de eu ser eleita, em 2018, inclusive foi o ano que nós levamos algumas doações de fotos ali para a Fundação Genésio Miranda Lins. O meu avô foi 50 anos... motorista desse banqueiro, né? Então ele conheceu toda a família Conder, conheceu a família Lins, evidentemente tradicionais aqui da cidade. Viu a Dona Maria, conheceu a Dona Marieta, ele sempre contava a história de quando Marieta era jovem e teve um incêndio no quarto e ela teve que fugir pela janela, enfim, histórias que ele dos bastidores aprendeu, né? Andou ali com governadores, com políticos. E a minha família, meu pai e a minha mãe se casaram aqui. Meu pai estudou na Univale, se formou em Direito, casou com minha mãe aqui na Igreja Assembleia de Deus. E só depois, quando eu nasci, já estavam casados há um tempo, que nós nos mudamos lá pro oeste. E por isso que eu tenho esse sotaque do interior, pessoal. O leite quente. Leite quente. Não tenho peixeirês mais, né? Mas, bom, vamos falar dos recursos. Acho que isso é bem importante mesmo. Nós temos 2 milhões de reais aplicados ali em Balneário Camboriú. O último repasse que nós fizemos... agora previsto para 2025 é o de 200 mil reais para a Escola Cívico-Militar de Balneário Camboriú, que foi pago, parece que dia 17 de junho, já entrou na conta eu acho que é da prefeitura ou da sede, enfim, e que vai ser aplicado muito em breve. No total, 2 milhões em recursos que já foram para a educação, para a cultura, para a infraestrutura. E uma das visitas muito legais que nós fizemos foi a visita ali à Escola de Cães Guias Helen Keller, onde nós destinamos 150. Então, os recursos estão bem variados na cidade de Balneário Camboriú. Nós temos um vereador bem parceiro nosso ali, o vereador Cacá. Nós colocamos recursos também na Casa da Família, através da parceria que tínhamos com ele. Sabemos que agora a família Bolsonaro tem um representante, né, que é o Renan Bolsonaro, mas a nossa trajetória é bem antiga já com o Cacá, de algum tempo. Então a gente também honra essas amizades de longa data. E aqui em Itajaí, aproximadamente 11 milhões de reais em recursos, que também já foram para escolas, para abrigos, como o Lar Fabiano de Cristo, Escola Elizabeth Conder Reis. Quem nos ajudou também a destinar bastante recurso aqui foi o meu chefe de gabinete, que já foi concursado, antes de assumir, né, como meu chefe de gabinete, é concursado da área da saúde. Nós, apenas em um ano, mandamos 20 milhões para o Marieta, através de um adendo na LOA, Lei Orçamentária Anual. O Hospital Marieta estava passando bastante dificuldade, nós conversamos com o deputado presidente da Comissão de Finanças e conseguimos ali de última hora esse aporte de 10 milhões, se não me falha a memória, em 2021, mais 10 milhões em 2022. 20 milhões faz uma diferença muito grande para o hospital. A gente sabe que o hospital geralmente está no vermelho, né? Geralmente está no negativo, correndo atrás do prejuízo. Além disso, a gente sempre destina recursos para o Pequeno Anjo. Nós temos um carinho especial. Sem falar da Polícia Militar, do Conselho Tutelar. Nós temos instituições também como a Rede Feminina do Combate ao Câncer, que receberam recursos, escolas que receberam notebooks. Enfim, agora que nós temos o prefeito, ficou muito mais fácil ainda construir esses recursos. Na primeira eleição, em 2018, éramos eu e o Coronel Mocelin, candidatos aqui pelo PSL, e muitos rumores que a deputada Ana não era daqui, que o deputado Mocelin também não era de São Miguel do Oeste. Mesmo assim, nos elegemos os dois. E mesmo sem ter o apoio do partido, o PSL não estava do meu lado, e inicialmente também na eleição passada, o PL não estava todo trabalhando para mim em 2022, mas agora está. Mesmo assim, nós fizemos 15 mil votos em Itajaí. Então, 15 mil itajaienses que confiam no nosso trabalho, e nós temos expectativa de aumentar essa votação pelo tanto que nós estamos presentes aqui. Nós trabalhamos muito, o Rubens sabe, para unir o Robson e o Rubens. O Robson tinha sido meu candidato à prefeitura 4 anos antes dessa vitória. Perdemos por pouquinho ali, né? Faltou bem pouco. E aí agora construímos de novo Robson e Rubens. O Rubens, que eu tenho muito orgulho de dizer, era o meu vereador
mais bem votado, um cara trabalhador, um cara que todo mundo sabe é um cara do povo. E juntamos com o Robson, que já vinha de uma tentativa anterior, e conseguimos essa vitória. Hoje temos 6 vereadores na Câmara, temos a presidência da Câmara de Itajaí, com o Pegorini, eu sempre erro os Pegorini, eu sempre Pegorato, eu sempre erro. Com o nosso amigo Pegorini, que eu sei que também está trabalhando pelo partido, está trabalhando por nós, estamos muito felizes. E como que é essa relação, vice-prefeito Rubens, com a Alessi, com a deputada? Agora que nós temos o prefeito Robson aqui, o senhor também atuando, essa relação de parceria, né, ter essa representatividade da deputada que é aqui da nossa região. É instantânea e a cidade vivencia isso, né? Porque quando nós temos alguma demanda em Florianópolis ou até mesmo em alguma secretaria de Estado, através do Marquinhos, da equipe da Campanholo, a gente consegue abrir as portas e estar lá. E é bom que a gente está alinhado também com o próprio governador do Estado, né? Basta ver, por exemplo, só o investimento que está acontecendo no trevo da Antônio Raio na entrada de Itajaí. Alguma coisa aquilo ali, Vini, aquilo ali, isso, você lembrou bem, Vini, aquilo ali tá desde 2015 a gente lutando por aquilo, estava no projeto original da rodovia, foi duplicada a rodovia e ficou um funil, não foi feito. E tinha recursos, tinha tudo para fazer. E quando o governador Jorginho venceu a eleição, nós fomos à deputada Campanholo e pedimos ajuda e levamos o conhecimento dela o que estava acontecendo. E ela fez a reunião com o governador Jorginho, levamos comitiva de empresários, de comerciantes, e ele se comprometeu comigo, com o Robson, com a deputada, e está cumprindo. E mais, eles vão entregar aquilo ali antes do prazo, que é para o ano que vem. Eles querem entregar até dezembro. Uma obra de mais de 80 milhões de reais. Só aquilo ali já vale toda a nossa consideração. Mas aí passa pelo hospital. Hoje nós temos o maior hospital de Santa Catarina em números de leitos, que é o Hospital Marieta. Vamos lembrar, poucos anos atrás, o Hospital Marieta, aquele prédio novo do lado de lá da 7 de setembro, estava parado. Não estava sendo usado para nada. Hoje está funcionando todos os andares do prédio, todo equipado, atendendo a nossa população. Então são obras importantes que a gente consegue através dos alinhamentos políticos que a gente tem. Mas essa mulher aí é gigante para a cidade de Itajaí. A gente está muito feliz também, você lembra disso, né, Rubens, que nós fizemos uma reunião um tempo atrás e agora conseguimos vencer na semana passada a ação que garante que o ICMS da Petrobras fique aqui em Itajaí. São 250 milhões de reais que nós quase perdemos do nosso orçamento. Olha, 250 milhões, é mais do que todas as emendas que todos os deputados poderiam dar para a cidade. Isso daí, Vini, assim, ó, é porque nós temos o pool de petróleo aqui. Sim. Então, nós temos um ônus. Nós temos caminhão o tempo inteiro destruindo a cidade, andando, porque é caminhão pesado, né? Anda para lá e destrói, coisa e tal, estraga a rua, prejudica o trânsito, é o risco que tem. Nós temos todo um ônus. Fato, e o pessoal queria que a gente não ficasse com o recurso. Não, vocês têm que dividir com todas as cidades de Santa Catarina, com todo respeito a todas as cidades. Se for para a gente ter um porto de combustível, e esse porto de combustível só nos traga ônus, qual é a vantagem de tê-lo? Inclusive, a gente tem que agradecer muito o trabalho do nosso Procurador-Geral do Estado, Dr. Márcio Vicari. Isso. Que, não, na verdade, agora me fizeram um sinal que ele saiu, me lembrei agora, ele saiu da vaga de Procurador-Geral porque ele está concorrendo ao 5º como desembargador, né? Mas quando ele era nosso Procurador-Geral do Estado, ele nos ajudou, a mim, ao prefeito, esclarecimentos com a questão do direito, para que nós conseguíssemos lutar para que esses 250 milhões de reais ficassem em Itajaí. E conseguimos, então, agradecer o doutor Márcio Vicari por ter nos ajudado também com isso. Esse recurso faz toda a diferença para a cidade. E foi muito legal você ter lembrado da alça, porque eu morei em Cabeçudas, passei no concurso da prefeitura, assumi a vaga, inclusive, aqui na prefeitura, depois de eleita, e como professora, e todos os dias eu saía de Cabeçudas e tinha que ir até a escola Maria do Carmo. E eu passava por esta obra, eu me lembro, é até engraçado, o pessoal de casa vai dar risada, eu lia a Bíblia no caminho, porque era tanto congestionamento, ficava parado mais ou menos 30 minutos ali do lado daquele... Querendo ou não, aquele trecho ali, para quem vem de lá de Brusque, que no final do dia sempre causava um congestionamento. E todos os dias eu tinha que passar ali e perdi uns 40, 45 minutos, tinha que sair muito mais cedo de casa para conseguir chegar na escola. Perdia quase 1 hora no trânsito por causa disso. Então, um dos primeiros pedidos nossos para o Jorginho, quando ele chegou, foi: poxa, governador, você tem que desobstruir aquele acesso ali, melhorar o tráfego.
o tráfego entre Brusque e Itajaí, Itajaí e Brusque. Já tem outra luta, viu, deputado? Outra bandeira que assim que entregar aquilo ali, nós temos que fazer uma luta também no mesmo sentido, extremamente importante, que é a Jorge Lacerda com a Dr. Reinaldo Schmittausen na BR-101. Lá também a gente chama de Inferninho. Lá, inclusive, é mais que antiga. É outro ponto que é terrível da cidade de Itajaí. E é uma das regiões que mais cresce. Lá também é terrível. Mas por que a gente não cobrou lá primeiro? Porque esse daqui já estava no projeto original. E já estava acontecendo. Tinha projeto, tinha orçamento, tinha tudo, não tinha sido feito. O vice-prefeito comentou ali sobre a parceria também com o governo do estado. E aí, nesse sentido, já mencionamos aqui a intenção do vice em concorrer a uma vaga de deputado estadual. Federal, desculpa. Sobre o futuro político dos dois, assim, né? A deputada aí já no segundo mandato, né? Os dois fechados com o Jorginho Mello para reeleição. Com certeza. Olha, o governador é meu xodó, é meu terceiro pai, porque tenho 3 pais. Inclusive, uma observação, vi algumas fotos de um encontro da deputada com o Jorginho aqui em Itajaí um tempo atrás, o governador com a sua filha no colo, então... Ele é um amor. Ele que escolheu o nome, era Giovana ou Joana. Falei, governador, qual é mais bonito? Ele falou, Joana é mais bonito. Falei, então vai ser Joana. E aí... E Catarina também, nós escolhemos a minha primeira filha por causa do nosso estado, Santa Catarina de Alexandria, que foi uma mártir cristã que morreu executada pelo estado defendendo a nossa fé. Mas muito bom você ter perguntado isso, nós estamos confiantes com a reeleição do governador Jorginho, por tudo que ele tem feito, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas, o programa da faculdade gratuita, nossa, nem é competência do governador cuidar do ensino superior. Mas ele acredita que os nossos talentos têm que ficar aqui, que o catarinense tem que ter essa oportunidade. Nós poderíamos falar também sobre segurança, mas todo mundo está cansado de saber, né? Segurança de Santa Catarina é a melhor do Brasil, mas ele tem uma atenção especial com tudo isso. O governador vive para trabalhar, dorme tarde, acorda cedo, está sempre correndo e ele ama a vida pública. É bonito de ver o quanto ele ama fazer esse trabalho. Ele gosta de estar com as pessoas, ele gosta de atender as demandas, de receber. Então o governador, para mim, eu sou suspeita a falar, sou muito fã dele, acredito que ele vai com tranquilidade chegar à reeleição. E sim, eu pretendo continuar deputada estadual enquanto Itajaí me quiser aqui na região, enquanto os catarinenses me quiserem, catarinenses de todos os 295 municípios que nós temos, porque o meu trabalho como única mulher conservadora no parlamento atualmente, ele é insubstituível. Se eu não estivesse no parlamento hoje, nós só teríamos deputadas de esquerda, extrema esquerda ali dentro, legislando sobre a pauta da mulher, sobre família, sobre crianças, sobre combate à pedofilia, combate à violência contra a mulher. Elas iriam controlar a pauta e fazer dessa pauta uma pauta de esquerda. Então eu tenho muito a fazer ainda, são 70 vereadores que nós temos aqui na cidade o Adão, que eu gostaria de ver alçando voos mais altos, o Adão Bittencourt, meu vereador da Assembleia de Deus. Nós temos a vereadora Liliane também. E ao longo dos últimos anos nós visitamos mais de 150 cidades. Nessas 150 cidades nós temos 70 vereadores trabalhando pela deputada Ana Campanholo, trazendo demandas desde o extremo oeste, norte e sul. E a gente quer continuar esse trabalho de base. E eu já disse para o Rubens que ele vai ficar lá em Brasília, vai ser o meu braço direito lá, quando nós precisarmos aumentar os recursos, porque a deputada Ana já colocou 11 milhões aqui em Itajaí. Mas se eu tivesse um deputado federal meu para colocar mais recurso aqui ainda, eu tenho certeza que nós iríamos potencializar essa quantidade de recursos. E ter alguém da minha confiança, alguém que eu sei que eu posso ligar lá e dizer, Rubens, o que tu acha disso? Podemos fazer aí? Dá prioridade para esse daqui. Eu tenho certeza que essa pessoa é o Rubens. Sei que a cidade tem outros nomes também, deve ter outros bons candidatos, mas eu sei que o Rubens é um cara alinhado com a deputada Ana Campanholo e eu tenho certeza que ele não é um cara de esquerda, de extrema esquerda, revolucionário, com essa mentalidade que atrasa o nosso país. Então, eu tenho certeza que Ana Campanholo, deputada estadual, e Rubens Angeletti, deputado federal, vai ser a dobradinha maravilhosa para nossa Itajaí. Eu fico muito honrado, né, em receber um apoio da deputada mais votada do estado de Santa Catarina numa possível pré-campanha a deputado federal. Depois também quero agradecer ao meu prefeito Robson, que tem trabalhado dia e noite nessa reconstrução da cidade de Itajaí e que publicamente já declarou também um apoio para a gente. Então, a gente tá caminhando. Agora, obviamente que isso é tudo pré ainda, né? A gente não vai, inclusive, para não cometer nenhum erro, ainda né? Não pode. Nós estamos com o nome à disposição, somos um soldado do partido, estamos entusiasmados para isso, porque nós sabemos a importância que tem. Não é visando poder, não.
A gente tem condições legais de ter um representante da cidade em Brasília. É só lembrar que quem faz o Código Penal, quem faz o Código de Processo Penal, quem faz o Código Civil, quem faz o Código de Processo Civil, quem faz as leis trabalhistas, quem faz tudo essas leis que interferem diretamente na vida do cidadão aqui, seja no campo, seja na cidade, são deputados e senadores. Quanto mais deputados e senadores a gente tiver capacitado, pessoas íntegras, pessoas honestas, defendendo realmente os interesses do povo, mais volta para a população em benefício. E uma coisa é certa, Vini. Pode gostar, pode não gostar. Pode até estar dizendo agora, eu não vou votar em ninguém, não quero mais saber de política. Parabéns. Quem está dizendo isso está fazendo exatamente o que o corrupto quer que faça. E é importante essa consciência de quem nos ouve, de saber que temos representantes na nossa região e que realmente a conta sempre fecha para o eleitor quando ele escolhe certo. Olha o raciocínio, Vini. Teve e vai ter eleição. Ano que vem vai ter eleição. Se o Vini não for votar, se eu não for, se a Ana não for, vai ter eleição do mesmo jeito. Pessoas vão ser eleitas, os lugares vão ser ocupados. Então, a gente que decide quem é que vai ocupar aquele lugar. Mas eu não quero votar. Seja você candidato, então, mas participe do processo eleitoral. Porque o oposto do processo eleitoral é ditadura. A gente está falando aqui de pautas de Estado, falamos do governador Jorginho Melo, mas infelizmente não consigo deixar de trazer algumas questões relacionadas ao que o Brasil está vivendo, deputada e o vice-prefeito. Primeiro, para a deputada, assim, a gente vê alguns extremismos, acompanhamos o caso nos Estados Unidos, para quem se manifesta politicamente, né? Queria saber de ti, assim, há algum receio de falar, receio em relação à perseguição política? Sabemos como está o andamento das questões relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro. Como que a deputada vê esse cenário como um todo e se principalmente há um receio em se manifestar relacionado a isso? Recentemente entrevistei o deputado Nicolas Ferreira, fiz a mesma pergunta, né? Mas se há esse receio de posicionamento por parte da deputada? Bom, nós, em 7 anos que estamos ocupando essa cadeira, nunca nossas redes sociais foram derrubadas. Nunca perdemos um processo por transfobia, homofobia, nenhuma dessas coisas, porque nós temos um cuidado muito criterioso com o que a gente publica, com o que a gente faz. Mas veja bem, só a situação de você ter que se prevenir para dar opinião, mesmo sendo um político, imagina se eu, o prefeito Robson, o Rubens, quando vamos falar na internet ou em algum discurso, as nossas opiniões, os nossos valores morais, a nossa opinião até sobre economia, sobre política pública, nós temos que ter cuidado, isso não é sadio. Você não está numa democracia sadia se você precisa constantemente se autocensurar, se punir, se vigiar. Então isso é bem emblemático aqui no Brasil. O Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Recentemente, em 2024, agora em novembro de 2024, saiu o trânsito em julgado de uma ação minha, onde fui processada por transfobia, é interessante comentar isso, onde eu fui processada por transfobia, por estar discutindo com um homem, um macho biológico, a respeito de ideologia de gênero, e esse homem biológico mudou de nome, e hoje é uma mulher trans, né? Então uma mulher trans identificada, e nós tivemos um debate, uma discussão sobre ideias, sobre ideologia política, sobre políticas públicas, e eu fui processada por dar minha opinião num debate. Ganhei a ação, graças a Deus. Os juízes foram bastante razoáveis e disseram assim na sentença: considerando que nós estamos falando de um debate entre personalidades envolvidas na política, tudo bem, não haverá sanção, não foi crime. Mas mesmo assim eu achei bastante interessante essa decisão do juiz. Como assim, considerando que é uma deputada? Quer dizer então que o cidadão comum hoje então, talvez tenha menos direitos, possa expressar menos a sua opinião? E a própria abertura de um processo, quer dizer que o deputado está discutindo políticas públicas e pode ser processado pela discussão de um projeto de lei? Pela discussão de políticas públicas, isso é muito, muito grave, né? Eu sei que existem crimes consolidados no Brasil, por exemplo, o crime de racismo, ou mesmo incitação à violência, incitação à morte, como aconteceu recentemente com o Peninha, que é um historiador. O Peninha disse muitas vezes que comemorou a morte do professor Olavo de Carvalho, que comemora a morte dos seus adversários políticos, comemorou a morte do Charlie Kirk, um jovem de 30 e poucos anos, com 2 filhos pequenos, que foi baleado enquanto estava debatendo política.
E já desejou a minha morte também, esse historiador Peninha, dizendo que o Olavo de Carvalho tinha morrido e tinha mais gente para morrer em Santa Catarina, que esse estado era horrendo, odioso e que a deputada Ana tinha que morrer também. Então, veja bem, nada acontece. Eu sei que houve algumas sanções, a Caixa Econômica rompeu o contrato com o Peninha, o Senado, se não me falha a memória, rompeu o contrato com ele, mas são todas instituições. Qual que vai ser a penalidade? O Ministério Público está aí para nos ajudar, sim ou não? Serve ao público ou serve a um determinado público específico? Né? Então, nós estamos numa situação bem extremista, e é interessante você ter usado essa expressão, porque as pessoas que estão sendo mortas, perseguidas e censuradas, que são as pessoas de direita, é que são taxadas de extremistas. E aqueles que nos perseguem, nos censuram, nos matam, nos maltratam, nos baleiam, esses não são chamados de extremistas. Eu detesto essa expressão extrema-direita. O Brasil não tem extrema-direita, o Brasil tem extrema-esquerda e, no máximo, direita. Até boa parte dos nossos políticos de direita não são tão de direita quanto deveriam. Eventualmente flertam com ideologias e com ideias revolucionárias, com ideias esquerdistas. Nós não estamos nem perto de ter uma extrema-direita aqui no Brasil. Nós temos uma direita que está começando, uma direita incipiente, iniciante e muitas vezes amadora. Chamar esse projeto político que está começando, que não tem nem 10 anos, de extremista é um absurdo. É só uma justificativa para poder nos calar, evidentemente. Deputada, o ex-presidente Bolsonaro hoje está inelegível. Há possibilidade de apoiar em Santa Catarina um outro nome, um segundo nome que não seja o do presidente Bolsonaro? Não é uma questão de possibilidade, né? Nós estamos numa encruzilhada, o presidente Bolsonaro está condenado e inelegível. Nós precisamos discutir qual o futuro da direita. Nós precisamos que, se o presidente Bolsonaro é o nosso líder, junto com o presidente do partido, que é o Valdemar da Costa Neto, eles precisam nos apontar qual é a direção que nós iremos. Parece que o Tarcísio está sendo aventado como um nome, para você ver como que a direita está. Como é que essa direita pode ser extremista se o nosso melhor nome para a candidatura à presidência é, na verdade, um político técnico, que nunca se posicionou como de extrema-direita? Quais que são as concepções do Tarcísio que o posicionam como extrema-direita? É sim um liberal, é um bom gestor, e provavelmente vai ser o nome do PL junto com o Kassab, né? Vai ser o nome do Valdemar da Costa Neto, do Bolsonaro e do Kassab. É a alternativa que aparece pra gente agora. Qual outra alternativa? O Zema, o Caiado, o Ratinho? Boa parte das outras opções que nós temos, que não são o Tarcísio, também estão vinculadas ao Kassab. Então, o projeto direita conservadora não existe no Brasil no momento. O que nós temos é uma direita liberal, uma direita mais tecnocrata, que nós vamos ter que abraçar como partido e vamos ter que lutar para que esse nome seja eleito, para que a direita pare de ser perseguida dessa maneira, né? Não que seja o projeto ideal, mas se o Tarcísio for escolhido do partido, certamente terá meu apoio. Vou colocar o número dele no santinho, vou pedir voto para o Tarcísio. Se o presidente do partido escolher um outro nome, exceto se for um esquerdista infiltrado, um revolucionário desonesto pra caramba, mas se for um nome razoável, eu, Ana Campanholo, vou trabalhar por esse nome. Espero que nós não sejamos obrigados a apoiar um candidato que é não é o caso do Tarcísio, mas apoiar um candidato que é um potinho de cocô e ainda dizer que aquele potinho de cocô é um potinho de chocolate. Eu espero que a gente não seja obrigado a apoiar maus candidatos. Mas a situação do país é delicada. Deputada, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Vou deixar aqui um espaço para a senhora e também para o vice-prefeito Rubens para se despedir aí da nossa programação, se despedir dessa região, que também é uma região que elegeu a senhora, né? Para deixar o seu último recado para os nossos ouvintes. Bom, nós estamos saindo aqui de Itajaí, vamos passar por Balneário Camboriú no próximo sábado. Tem Marcha para Jesus na Praça Almirante Tamandaré, às 15 horas, então, se você é cristão, católico, evangélico, se você tem Jesus no coração, ajude a fazer desse movimento mais forte. Nós estaremos lá com o vereador Cacá, com os nossos vereadores do PL, apoiando a Marcha para Jesus em Balneário Camboriú, que a deputada Ana já mencionou aqui, né? Tem 2 milhões de reais de recursos nossos. Depois nós vamos para Joinville também. Em Joinville nós também temos 1 milhão de recursos aportados neste ano 2025, com o nosso vereador Profeta. E eu ouso dizer que a deputada Ana é a deputada mais estadualizada dos deputados. Está circulando. Falei que o governador anda bastante, mas nós já passamos por 150 cidades, desde municípios muito pequenos, como Vitor Meireles, onde nós tivemos 1 voto.
Cidades como Jaborá, onde nós tivemos 7 votos na primeira eleição em 2018, que receberam 100 mil, 200 mil para a saúde, para o Corpo de Bombeiros. Não importa se é a cidade de 21 mil votos, como Joinville, ou a cidade de 1 voto, como Vitor Meirelles. Nós passamos por todas as regiões, trabalhamos a semana inteira levando recursos e também defendendo nossos valores conservadores, valores de direita. E estou aqui muito feliz para concluir de estar ao lado do meu amigo Rubens. É sempre uma alegria encontrá-lo. Rubens também, Obrigado, Vini. Já é o nosso... já veio algumas vezes aqui, né? Já é de casa. Fica à vontade para dar Vini, eu quero agradecer o espaço da rádio. Um abraço em você, em toda a equipe, e ao Carlos também pela porta aberta que a gente tem aqui, e que possa sempre servir de canal de comunicação com a nossa população e da região. E mais uma vez convidar o nosso povo de Itajaí, principalmente da região do interior, na sexta e no sábado, prefeitura nos bairros, no salão paroquial lá da igreja do Limoeiro, onde toda a estrutura da prefeitura lá estará instalada, atendendo a nossa comunidade. Um abraço, fique com Deus. Perfeito, nós conversamos aqui então com a deputada estadual Ana Carolina Campagnolo e também com o vice-prefeito aqui de Itajaí, Rubens Angioletti. Esse bate-papo muito bom aqui no Alô da PAN, que não temos mais tempo, a gente volta amanhã. Amanhã o Jorge, na verdade, está de volta, eu continuo circulando por Balneário Camboriú, você pode me acompanhar na programação, e o Jorge amanhã está de volta com o Alô da PAN. Nós agradecemos a todo mundo que nos acompanhou até agora, e fique aí com a programação da Jovem Pan News. Informação e opinião. Jovem Pan News.